Oi, eu sou a doutora Fernanda Torras, médica ginecologista, obstetra e mastologista, e hoje eu venho falar sobre os métodos diagnósticos para a descoberta do sexo fetal. Para você, gestante, que acabou de descobrir a gestação, iniciou o pré-natal e tem o desejo de saber o mais precoce possível, ou pelo menos escolher o método da descoberta do sexo fetal. Então, eu vou começar a falar numa sequência dos métodos com detecção mais precoce até a detecção mais tardia nas idades gestacionais. A começar pela sexagem fetal, que é um método muito difundido, de fácil acesso hoje. Os custos variam entre 250 e 500 reais na cidade de São Paulo. E através desse método, eu pesquiso pelo sangue materno, uma amostra de sangue materno, a presença de uma proteína relacionada ao cromossomo Y. A presença dessa proteína conclui que esse feto pertence ao sexo masculino, uma acurácia, uma confiança acima de 99%. Assim como a ausência do cromossomo Y configura um feto do sexo feminino. A partir de 8 semanas de gestação, esse teste pode ser efetuado com essa confiança acima de 99,5%. Eu usei nas minhas gestações, usei para os meus filhos, para essa curiosidade, só que eu sempre alerto as gestantes. É uma fase ainda muito sensível da gravidez, onde há risco de abortamento e muitas grávidas optam por testar só depois do morfológico, de saber que esse bebê está bem, que essa gravidez já está consolidada realmente. Outro adendo é que esse teste vai ser feito em fetos únicos ou em casos de gemelares, onde há evidência, onde há certeza de ser uma gestação monozigótica, gêmeos idênticos. Caso contrário, a gente não indica o teste, porque pode ter a possibilidade de 2 fetos, 3 fetos e sexos diferentes. A partir de 10 semanas, há a possibilidade de fazer o teste pré-natal não invasivo para trissomias, para alterações cromossômicas. Esse teste vai ser indicado principalmente para gestante com a idade materna avançada, gestante com histórico de abortamentos de repetição, uma gestante que teve um filho anterior, uma gestação anterior com bebê com cromossomopatia, ou uma gestante onde há vários casos de cromossomopatias na família, ou dela, ou do pai do bebê, e aí está indicado o teste a partir de 10 semanas. Nesse teste vai ser analisado o DNA fetal, e aí já vê o cromossomo X ou Y dando com certeza o sexo fetal. Muitas grávidas que têm indicação do NIPT com 10 semanas pulam a sexagem, esperam as 10 semanas, esse resultado é rápido também, porém, por ser um exame mais completo, mais ampliado, com outros objetivos de rastreamento de trissomias, ele tem um custo superior. Hoje, na cidade de São Paulo, a gestante vai pagar entre R$ 2.000 a R$ 4.000 no NIPT básico, sem ter o estudo estendido. É o NIPT que rastreia síndrome de Down, Edwards, Patal, Turner e o sexo fetal. Outro método de descoberta a partir de 10 semanas é nas grávidas com alta probabilidade de alteração, fez o NIPT, o teste não invasivo por sangue também, fez algum indício de cromossomopatia e necessidade de biópsia de vilo coreal, necessidade de biópsia do cordãozinho, é feita uma testagem, uma amostragem agora sim do sangue fetal e análise direta do cromossomo fetal. Além das cromossomopatias, eu consigo ter certeza do sexo fetal, mas essa é uma conduta de exclusão, é uma conduta nas gestações de alto risco, onde há necessidade desse procedimento. E hoje a gente usa um mínimo de gestantes de alto risco com essa probabilidade. Depois disso, por métodos ultrassonográficos, a gente pode ter indícios com uma acurácia cada vez maior de acordo com a idade gestacional,
através da análise do tubérculo genital. Existem angulações do tubérculo genital entre 11 e 13 semanas que sugerem o sexo fetal. Até 13 semanas, uma acurácia, uma certeza de até 60%, e de 13 semanas em diante, até não tenho a genitália formada por completo, mas o tubérculo genital me dá um indício do sexo fetal. E aí com uma confiança cada vez maior, até chegar em 16 semanas e uma acurácia de 100%. A gente fala em 16 semanas porque é a partir dessa idade gestacional que eu tenho a genitália fetal totalmente formada. E aí, por método ultrassonográfico, se eu conseguir visualizar a genitália, se isso não foi impedido pela posição fetal, por outras alterações, às vezes obesidade materna, você não consegue chegar nesses parâmetros pela imagem. Se eu conseguir chegar, eu visualizei a genitália, eu tenho certeza do sexo fetal, porque nesse momento eu já tenho uma genitália desenvolvida e muito visível a ultrassonografia. Então, esses são os métodos, os meios sólidos para a gente descobrir o sexo fetal. Essa propedêutica, esse intervalo de descoberta entre 8 e 16 semanas, às vezes não significa nada, mas para algumas grávidas são 2 meses, é um período onde a ansiedade, ela quer programar o quartinho do bebê, ela quer fazer um enxoval e faz toda a diferença. São métodos modernos, muitas vezes acessíveis para grande parte das mulheres com pré-natal regular e estão aí para serem utilizados, para deixar esse pré-natal mais gostoso e solucionar qualquer ansiedade, qualquer dúvida por parte da mãe. Existem aqueles mitos, verdades ou às vezes inconclusivos, se são mitos ou verdades, sobre a descoberta do sexo do bebê pelo dia da concepção, pelo dia da relação sexual e da ovulação. Alguns estudos mostram que as relações muito próximas ao período da ovulação geram meninos, porque o cromossomo Y seria mais leve, ele fecundaria mais rapidamente o óvulo, então essas relações muito próximas da ovulação gerariam meninos, enquanto as relações com intervalo de 2 dias da ovulação gerariam meninas, que são cromossomos mais pesados, mais resistentes, que podem ficar no trato genital feminino esperando a ovulação. Ainda falando dos cromossomos, muita gente arrisca banhos de assento com bicarbonato de sódio, porque a alcalinização do pH antes da relação, no trato vaginal, facilitaria a sobrevivência dos cromossomos masculinos, enquanto a acidificação facilitaria a sobrevivência dos cromossomos femininos. Isso tem um fundamento. Isso tem um fundamento in vitro, em pesquisas, mas também não é um método de confiança para a gente detectar o sexo fetal. A acurácia desses métodos é muito, muito baixa. Sobre esse aspecto, provavelmente tem uma razão, tem uma relação, mas a gente não tem como método de confiança apostar nesse método, né? O dia da concepção, com o dia da ovulação, com a relação sexual. Então, por enquanto, não é um método de confiança, mas também não é um mito. A respeito dos sintomas e relação com o sexo fetal, como vontade de comer doce, náuseas, azia relacionado a um sexo ou outro, não tem nada comprovado cientificamente. O espectro entre grávidas do mesmo parceiro, com sexos diferentes ou sexos iguais, é muito amplo. Cada gravidez é uma gravidez e a gente não conclui nada relacionado ao sexo fetal por enquanto. Espero ter ajudado nas explicações sobre como descobrir, em que idade gestacional descobrir, para te ajudar a alívio da ansiedade, se for o caso de querer saber o sexo fetal e na idade que você escolher em descobrir esse sexo fetal, ou até mesmo não saber o sexo. Muita gente quer deixar na surpresa do parto. Isso deve ser sempre informado para o médico do ultrassom, para o médico do pré-natal. Isso deve ser sempre informado para os familiares, para não escapar esse sexo fetal e para ser surpresa no dia do parto.